Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 9. Também falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que saíram da terra do Egito, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, à tardinha, a seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todas as suas ordenanças, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tardinha, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Ora, havia alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de modo que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, pelo que no mesmo dia se chegaram perante Moisés e Arão. E aqueles homens disseram-lhes: Estamos imundos por havermos tocado o cadáver de um homem. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai para que eu ouça o que o Senhor há de ordenar acerca de vós. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém dentre vós, ou dentre os vossos descendentes, estiver imundo por ter tocado um cadáver, ou achar-se longe em viagem, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 à tardinha, a celebrarão. Comê-la-ão com pães ázimos e ervas amargas. Dela não deixarão nada até pela manhã, nem quebrarão dela osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Mas o homem que, estando limpo e não se achando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será extirpada do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Também, se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo a sua ordenança, celebrará. Haverá um só estatuto, quer para o estrangeiro, quer para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. À ordem do Senhor os filhos de Israel partiam, e à ordem do Senhor se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, à ordem do Senhor, permaneciam acampados. E à ordem do Senhor, partiam. Outras vezes ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã. E quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam. Ou de dia, ou de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Mas alçando-se elas, eles partiam. À ordem do Senhor se acampavam, e à ordem do Senhor partiam. Cumpriam o mandado do Senhor que ele lhes dera por intermédio de Moisés. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais.
Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da revelação. Mas quando se tocar uma só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar, retinindo, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Oriente. Mas quando se tocar, retinindo pela segunda vez, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Sul. Para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. Mas quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. Isto vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Ora, quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas, e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ora, aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Partiram, pois, os filhos de Israel do deserto de Sinai para as suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, iniciaram a primeira caminhada, a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Partiu primeiramente o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Nazon, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Netanel, filho de Zuá. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zeruzadai. E sobre os exércitos da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas levando o santuário, e os outros erigiam o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, que era a retaguarda de todos os arraiais, segundo seus exércitos. Sobre o seu exército estava Aizer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. Tal era a ordem de partida dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Obade, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem acerca de Israel. Respondeu ele: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porquanto sabes onde devamos acampar no deserto. De olhos nos servirás. Se, pois, vieres conosco, o bem que o Senhor nos fizer, também nós faremos a ti. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor ia diante deles, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando, pois, a arca partia,
dizia Moisés: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando ela pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 11. Depois o povo tornou-se queixoso, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência do bidélio. O povo espalhava-se e o colhia, e triturando-o em moinhos, ou pisando-o num grau, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse, pois, Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o à luz para que me dissesses: Leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, para a terra que com juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto choram diante de mim, dizendo: Dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse então o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação para que estejam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não o leves só. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que se vos torne coisa nojenta, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. Todavia tu tens dito: Dar-lhes-ei carne e comerão 1 mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos, gados que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Pelo que replicou o Senhor a Moisés: Porventura tem-se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Saiu, pois, Moisés,
e relatou ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dentre os anciãos do povo, e os colocou ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Então no arraial ficaram 2 homens, chamava-se um Eldade e o outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Correu, pois, um moço e o anunciou a Moisés, dizendo, Eldade e Medade profetizam no arraial. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse, meu senhor Moisés, proíbe-lhe. Moisés, porém, lhe disse, tu tens ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Soprou então um vento da parte do Senhor, e do lado do mar trouxe codornizes, que deixou cair junto ao arraial, quase caminho de um dia, de um e de outro lado, à roda do arraial, e cerca de 2 côvados da terra. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia, e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte. O que colheu menos, colheu 10 hómeres, e as estenderam sobre si ao redor do arraial. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor ao povo com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que tivera o desejo. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azerote, e demorou-se em Azerote. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora, capítulo 12. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, saí vós 3 à tenda da revelação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e os 2 acudiram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, meu Senhor, rogo-te não ponhas sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a sua carne já meio consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus,
rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja fechada por 7 dias fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não se recolheu de novo. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 13. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate e Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o Neguebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das frutas uvas temporãs. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebron, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Ora, Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádes. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra em que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar, ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram também os homens que subiram com ele: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel,
e infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os Nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um por chefe e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram com o rosto por terra, perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Respondeu Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, eles do meio dos quais com a tua força fizeste subir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra: eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido da tua fama dirão: porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça, segundo tens dito. O Senhor é tardio em irar-se, e grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão, ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. Disse-lhe o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho.
Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Dize-lhes: Pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas aos vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas iniquidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que expiastes a terra, a saber, 40 dias, levareis sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, 1 ano por 1 dia, e conhecereis a minha oposição. Eu, o Senhor, tenho falado, certamente assim o farei a toda esta má congregação. Aos que se sublevaram contra mim neste deserto se consumirão e aqui morrerão. Ora, quanto aos homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, pelo que o povo se entristeceu muito. Eles, pois, levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte, e disseram: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar em que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Respondeu Moisés: Ora, por que transgredis o mandado do Senhor, visto que isso não prosperará? Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente, subiram eles ao cume do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se apartaram do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 15. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra da vossa habitação, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes do gado ou do rebanho oferta queimada, holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária para fazer nas vossas festas fixas um cheiro suave ao Senhor, então aquele que fizer a sua oferta fará ao Senhor uma oferta de cereais de 1/10 de efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite. E de vinho para oferta de libação prepararás a 4ª parte de 1 hin para o holocausto, ou para o sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás como oferta de cereais 2/10 de efa de flor de farinha misturada com a 1/3 parte de 1 hin de azeite. E de vinho para oferta de libação oferecerás a 1/3 parte de 1 hin, em cheiro suave ao Senhor. Também, quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de cereais de 3/10 de efa de flor de farinha, misturada com metade de 1 hin de azeite.
e de vinho para oferta de libação oferecerás a metade de um hin como oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada novilho ou carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou dos cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim fareis com cada um deles. Todo natural, assim fará estas coisas ao oferecer oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Também, se peregrinar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à assembleia, haverá um mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco, estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e uma mesma ordenança haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Depois de terdes entrado na terra em que vos hei de introduzir, será que, ao comerdes do pão da terra, oferecereis ao Senhor uma oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta alçada da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada durante as vossas gerações. Igualmente, quando vierdes a errar, e não observardes todos estes mandamentos que o Senhor tem falado a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem ordenado por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor começou a dar os seus mandamentos, e daí em diante pelas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa sem querer, e isso for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, juntamente com a oferta de cereais do mesmo, e a sua oferta de libação, segundo a ordenança, e um bode como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e eles serão perdoados, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e o seu sacrifício pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, bem como o estrangeiro que peregrinar entre eles, porquanto, sem querer, errou o povo todo. E se uma só pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará perante o Senhor expiação pela alma que peca. Quando pecar sem querer, e feita expiação por ela, será perdoada. Haverá uma mesma lei para aquele que pecar sem querer, tanto para o natural entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrinar entre eles. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja natural, quer estrangeira, blasfema ao Senhor. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo por haver desprezado a palavra do Senhor e quebrado o seu mandamento. Esta alma certamente será extirpada, e sobre ela recairá a sua iniquidade. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha trouxeram-no a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o meteram em prisão, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: Certamente será morto o homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levaram-no, pois, para fora do arraial, e o apedrejaram de modo que ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Tê-lo-eis nas franjas para que vejais e vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor, e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração, ou pela vossa vista, como antes o fazieis.
para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os observeis, e sejais santos para o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora, capítulo 16. Ora, Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. E ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo, e qual ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, Corá e toda a sua companhia, tomai para vós incensários, e amanhã, pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Demais é o que vos arrogais a vós, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi? Procurais também o sacerdócio, visto que tu e toda a tua companhia estáis congregados contra o Senhor, e Arão, quem é ele para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam: não subiremos. É pouco porventura que vos tenhais feito subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matardes no deserto, para que queiras ainda fazer-te príncipe sobre nós? Ademais, não nos introduziste uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em heranças. Porventura chegarás aos olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se grandemente e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem só um jumento tenho tomado deles, nem a nenhum deles tenho feito mal. Disse mais Moisés a Corá: comparecei amanhã, tu e toda a tua companhia, perante o Senhor, tu e eles e Arão. Tome cada um seu incensário, e ponha neles incenso. Cada um traga perante o Senhor o seu incensário, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomou, pois, cada qual o seu incensário, e nele pôs fogo, e nele deitou incenso, e se puseram à porta da tenda da revelação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da revelação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, para que eu num momento os possa consumir. Mas eles caíram com os rostos em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala toda esta congregação, dizendo: subi de redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi ter com Datã e Abirão,
e seguiram-no os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Retirai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e seus pequeninos. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao Seol, então compreendereis que estes homens têm desprezado ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Assim eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao clamor deles, dizendo: Não suceda que a terra nos trague também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio, e espalha tu o fogo longe, porque se tornaram santos os incensários daqueles que pecaram contra as suas almas. Deles se façam chapas de obra batida para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, por isso se tornaram santos e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, pois, o sacerdote, tomou os incensários de bronze, os quais aqueles que foram queimados tinham oferecido, e os converteram em chapas para a cobertura do altar, para servir de memorial aos filhos de Israel, a fim de que nenhum estranho, ninguém que não seja da descendência de Arão, se chegue para queimar incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua companhia, conforme o Senhor dissera a Eleazar por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E tendo-se sublevado a congregação contra Moisés e Arão, dirigiu-se para a tenda da revelação, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão à frente da tenda da revelação. Então disse o Senhor a Moisés: Levantai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, a possa consumir. Então caíram com o rosto em terra. Depois disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, leva-o depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu do Senhor, já começou a praga. Tomando-o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo, e pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ora, os que morreram da praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da revelação, pois cessara a praga. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora, capítulo 17. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas,
e escreve o nome de cada um sobre a sua vara. O nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da revelação perante o testemunho onde venho a vós. Então brotará a vara do homem que eu escolher. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhes varas, cada príncipe uma, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e entre elas estava a vara de Arão. E Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, no dia seguinte, que Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, brotara, produzira gomos, rebentara em flores e dera amêndoas maduras. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel. E eles olharam e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para se guardar por sinal contra os filhos rebeldes, para que possais fazer acabar as suas murmurações contra mim, a fim de que não morram. Assim fez Moisés, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então disseram os filhos de Israel a Moisés: eis aqui, nós expiramos, perecemos, todos nós perecemos. Todo aquele que se aproximar, sim, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Porventura pereceremos todos? Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 18. Depois disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do vosso sacerdócio. Faze, pois, chegar contigo também os teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Eles cumprirão as tuas ordens e assumirão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, assim eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e assumirão o encargo da tenda da revelação para todo o serviço da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, assumireis o encargo do santuário e o encargo do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. Eis que eu tenho tomado vossos irmãos os levitas do meio dos filhos de Israel. Eles vos são uma dádiva, feita ao Senhor, para fazerem um serviço da tenda da revelação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo o que é do altar, e a tudo o que está dentro do véu. Nisso servireis. Eu vos dou o sacerdócio como dádiva ministerial, e o estranho que se chegar será morto. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te tenho dado as minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santificadas dos filhos de Israel. A ti as tenho dado como porção, e a teus filhos como direito perpétuo. Das coisas santíssimas, reservadas do fogo, serão tuas todas as suas ofertas, a saber, todas as ofertas de cereais, todas as ofertas pelo pecado, e todas as ofertas pela culpa que me entregarem. Estas coisas serão santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santo as comerás. Delas todo varão comerá, santas te serão. Também isto será teu, a oferta alçada das suas dádivas, com todas as ofertas de movimento dos filhos de Israel. A ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo as tenho dado como porção para sempre.
Todo o que na tua casa estiver contigo comerá delas. Tudo o que do azeite há de melhor, e tudo o que do mosto e do grão há de melhor, as primícias destes que eles derem ao Senhor, a ti as tenho dado. Os primeiros frutos de tudo o que houver na sua terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que na tua casa estiver limpo comerá deles. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Todo primogênito de toda a carne que oferecerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Contudo, os primogênitos dos homens certamente remirás. Também os primogênitos dos animais imundos remirás. Os que deles houverem de remir, desde a idade de 1 mês, os remirás, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geiras. Mas o primogênito da vaca, o primogênito da ovelha e o primogênito das cabras não remirás, porque eles são santos. Espargirás o seu sangue sobre o altar, e queimarás a sua gordura em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, bem como serão teus o peito da oferta de movimento e a coxa direita. Todas as ofertas alçadas das coisas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu as tenho dado a ti, a todos os teus filhos e as tuas filhas contigo, como porção para sempre. É um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, e a tua herança entre os filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, que dele vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos, e computar-se-á a vossa oferta alçada como o grão da eira, e como a plenitude do lagar. Assim fareis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel. E desses dízimos dareis a oferta alçada ao Senhor, a Arão o sacerdote. De todas as dádivas que vos forem feitas, oferecereis do melhor delas todas as ofertas alçadas do Senhor, a sua santa parte. Portanto, lhes dirás: quando fizerdes oferta alçada do melhor dos dízimos, será ela computada aos levitas, como a novidade da eira e como a novidade do lagar. E os comereis em qualquer lugar, vós e as vossas famílias, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da revelação. Pelo que não levareis sobre vós pecado, se tiverdes alçado o que deles há de melhor. E não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais.